3 erros que todo mundo, ou quase todo mundo, comete. Será que você é da pequena parcela das pessoas aí que acaba não cometendo esse erro? Ou você é do time que comete esse erro, já cometeu esse erro na sua vida? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre redação. Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Mais um vídeo maravilhoso pra você. Esse é o canal Português Fácil, meu amigo. Não se esqueça aí de deixar o seu like, dá na cara, bicuda o seu like, fazendo um favor. Por quê? Porque isso ajuda o YouTube. Tem gente que fala assim, seu professor fica mendigando agora aí, né? Pô, fica mendigando um like. E você que tá questionando a sala de graça, faz um favor pra mim, né, filho? É uma troca de favores. Vai, deixa seu like aí e se inscreva no canal, porque isso faz com que o YouTube, o algoritmo, ele fala assim, essa é a voz do algoritmo. Ele fala, esse canal é bom, hein? Vou entregar para mais pessoas. O algoritmo, ele fala com essa vozinha e ele começa a entregar os videozão aqui do canal Português Fácil para mais alunos, beleza? Posso contar com sua ajuda? Então, se inscreva e ative o sininho de notificações. E você também pode encontrar mais conteúdos aí de uma forma diferente lá no meu Instagram, @Thiago_Buranello, com 2 L's no final, como tá aparecendo aqui pra você. E vai lá acompanhar minha vida também, mandar uma mensagenzinha, que aí tamo junto. Bora lá começar o vídeo então? 2, 3, já? Valendo. Então vamos lá, moçada. 3 erros que todo mundo, ou quase todo mundo, acaba cometendo aí quando o assunto é redação. Então o primeiro deles, colocar parênteses quando comete algum erro. Colocar parênteses quando você comete um erro. Cara, muita gente faz isso, tá? E infelizmente é um hábito que alguns professores ou algumas professoras lá no ensino fundamental, nos anos iniciais, do ensino fundamental 1, que era a primeira a quarta série, depois ficou o primeiro ano ao 5º ano, alguns professores acabam cometendo. Fala assim, errou, coloca entre parênteses e risca. Você não precisa colocar entre parênteses. Professor, mas é errado? É errado. Porque se só não pudesse e não fosse errado, tudo bem, mas é errado. Por quê? Porque o parênteses é um sinal de pontuação. Tanto que se você pegar um livro de gramática, você vai encontrar lá sinais de pontuação. Eu tenho os parênteses, tá? Ele é um recurso a ser utilizado. Exemplo, quando você coloca uma sigla aí, você quer explicar isso, você pode colocar entre parênteses, você coloca algo que você quer fazer uma observação, você coloca entre parênteses. Então veja, o que eu acabei colocando foram apenas umas ideias aí do que você pode utilizar os parênteses, mas o foco aqui é, quando você erra, o certo não é colocar entre parênteses, é só fazer um traço, sabe? Um tracinho bem de boa, não é para pichar, tem gente que vem rabiscando toda a redação, fazendo um monte de coisa, tá? Eu já vi gente escrevendo sigla em cima. Como assim sigla? A pessoa errava, riscava e em cima... A pessoa errava e em cima colocava assim, S.E. É sério, eu já peguei redação de aluno no colégio, que o aluno errou, riscou e escreveu S.E. em cima da palavra. Eu falei assim, o que é esse S.E, né? O que é esse C? Professor, isso significa sem efeito. Significa que não está valendo essa palavra. Eu falei, mas, meu Deus... não, a professora tal que falou isso, a professora inventou o método dela. Tudo bem, ela tem o direito de inventar esse método dela. Mas qual é o perigo? O perigo é que o aluno acaba acostumando com aquela forma e ele acaba aplicando onde não deve. E onde não deve? Provas como o Enseja, como o Enem, concurso, concurso público, o vestibular, isso não pode, essas provas oficiais, você não pode fazer isso. Então, errou, só... Gosto de falar de sabe aquele cara que joga um salzinho aqui, bonitinho? Tem caracateca aqui, É isso que tem que fazer. Bem aqui, é um tracinho na palavra, um tracinho fininho. Professor, mas se eu passar só um traço na palavra, vamos supor que eu escrevi problema. Se eu passar só um traço, o corretor vai conseguir ver que eu escrevi problema. Eu anulei a palavra, mas o corretor vai ver que, nossa, ele escreveu problema. Ele vai rir de mim. Gente, você acha que o corretor, com um monte de texto para corrigir, ele vai lá rir da sua cara porque ele viu que você escreveu problema? Vai. Ele vai rir, mas pelo menos você não vai perder nota, meu filho. Você não vai perder nota, tá? Então, anulou a palavra, apenas com um traço, tá? Sem fazer parênteses, sem colocar qualquer outra coisa, beleza? Comenta aí pra mim se você, por acaso, já cometeu esse erro na hora de fazer a redação. Segundo erro que a galera acaba cometendo, e aí vale para textos argumentativos, tá?
Então, a maioria dos vestibulares, ou quando eu falo de Enem, Enseja, cai texto argumentativo, dissertação argumentativa. A galera vai fazer um texto argumentativo e a galera não sabe o que é tese. Você sabe o que é tese? Se você não sabe o que é tese, cara, lascou, por quê? Como é que você vai construir um texto argumentativo se você não tem consciência do que é uma tese? Tá? Então esse é um erro, escrever uma redação argumentativa sem saber o que é tese. Bom, vamos lá. O que é a tese, galera? Tese é aquilo que você vai defender. Tem várias formas de construir uma tese, tá? A gente pode ter videoaula, tem videoaula aqui no meu canal apenas falando sobre tese. Tem várias formas de você fazer uma tese, tá? Mas o básico que eu preciso que você entenda é, tese é aquilo que eu vou defender, tá? Então se eu falo assim, por essa razão, daí não importa o tema, tá? Tô pegando uma frase bem solta aqui, por essa razão, imagina que o texto já tá rolando, é preciso identificar quais são as causas do problema para então combatê-lo. Opa, por essa razão, é preciso, vou até mudar, é preciso inicialmente investigar quais são as causas do problema para somente depois combatê-lo. Então olha só, eu estou dizendo que não adianta eu vir querendo combater o problema sem identificar as causas, senão a minha solução não vai ser efetiva, então eu preciso investigar primeiro as causas para depois vir com uma solução. Então isso é o que eu estou defendendo, que antes de tudo não adianta vir tentando resolver o problema se eu não sei o que é que está causando, certo? Então isso é uma tese, é o que eu vou defender na minha redação toda. Uma outra forma de fazer tese, que eu gosto muito e isso ajuda a ganhar nota no Enem, no Enseja principalmente, que ganha nota no projeto de texto, é você apresentar na sua tese duas coisas, tá? Que eu chamo de A1 e A2, ou seja, argumento 1 e argumento 2, tá? Então, você vai escrever uma redação e você percebe que é melhor você trabalhar com causas. Ah, então eu estou falando de violência urbana. Quais são as causas de violência urbana? E aí você coloca, uma vez que a violência, ou uma vez que esses atos, esse está falando da violência, são causados principalmente por isso e por aquilo. Ou seja, na sua percepção, tá? Na sua percepção, as duas causas principais estão sendo essas que você acabou de apontar, tá? Então, uma vez que esses atos, ou esse problema, né? Esses atos são causados principalmente por isso e por aquilo. Então você diz que essas são as causas principais. Isso é um modelo de tese. Quando você acaba afirmando ali que essas são as causas principais, você coloca um argumento 1 e um argumento 2. Beleza? Então, agora que você já sabe qual é a tese, vamos para o terceiro ponto. Mas antes de ir para o terceiro ponto, deixa eu dar um recado muito legal para você. Ó, você sabia que aqui no meu canal você pode ser membro? Isso mesmo, tá? Aqui no meu canal você pode ir para a área de membro que você tem acesso a vários planos. Tem plano baratinho. Tem plano lá que você vai ter acesso a proposta de redação para você treinar sua redação. E aí não tem correção. Tem proposta com correção de redação, tem proposta com mais correção de redação ainda, correção feita por mim, você recebe um feedback. Você vai entrar aqui no YouTube, vai ver lá, clica em Seja Membro, e aí você vai conhecer os pacotes, e se algum plano faz a diferença e faz sentido para você, beleza? Tem planinho a partir de R$ 2,99, filho, vai lá, que vale a pena. Bora lá então pro terceiro ponto. E o terceiro erro que a galera mais comete é usar apenas um ponto final num parágrafo de texto dissertativo. Então, é um erro de ponto final. Como assim, Buranella? Galera, é o seguinte, eu estou falando de um parágrafo robusto, que é um parágrafo, por exemplo, de texto dissertativo e argumentativo. Um parágrafo que vai ter ali, em média, de 5 a 8 linhas, tá? Então, se você tem um parágrafo mais robusto, de 5 a 8 linhas, por exemplo, não dá para você usar um ponto final só. Isso vai gerar um período longo, ou seja, você está escrevendo, esse período está longo demais, você usa um ponto final só. Cara, só de bater o olho, eu como corretor já sei, esse aluno errou. Por quê? Não tem como escrever de um jeito correto, tá? Usando um ponto final só. Ah, Bura, então tem uma regra? Cara, não tem porque eu não consigo prever a frase que você vai escrever. A regra é você precisa prestar atenção na frase que você vai escrever para daí ver onde vai esse ponto final. Mas entenda que eu vou dar uma dica, não é regra, é uma dica. Falando de dissertação argumentativa, tá? Modelo Enseja, modelo Enem, tá? Ou vestibulares que usam um texto de 30 linhas, por exemplo. Se você tem uma dissertação argumentativa e o parágrafo vai ser de 5 a 8 linhas, mais ou menos, você vai usar, em média, 2 a 3 pontos finais. Essa é a média da minha dica. Então, 2 a 3 pontos finais. Beleza? Agora, o que eu tenho de certeza para te dar? Um ponto final só num parágrafo desse tamanho, com certeza vai estar errado. Fechou, meu povo?
Aí, comenta mais uma vez aqui embaixo pra mim se você já cometeu algum desses erros. Qual erro você já cometeu? 1, 2, 3 ou já cometeu todos os erros? Ou será que você nunca cometeu nesses erros? Se você nunca cometeu isso, você tá voando, hein, cara? Olha, eu já cometi esses erros quando eu era aluno. Comenta aí pra mim que eu tô curioso pra saber um pouquinho da sua vida na redação. Fechou? Beijo, abraço, obrigado pelo carinho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu! E o terceiro... Ou será que você faz... Ah, começar de novo. Não. Salve! Não foi gostoso ainda, né? Não tá saindo, sabe?